São Pedro, também conhecido como Simão Pedro, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Pedro é venerado como uma figura central na igreja primitiva, tradicionalmente reconhecido como líder dos apóstolos e a primeira pessoa a quem Jesus confiou a responsabilidade da igreja, conforme indicado nas passagens bíblicas, onde Cristo diz a Pedro: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Após a ressurreição e ascensão de Jesus, Pedro assumiu um papel de liderança no início da igreja de Jerusalém. Ele é acreditado por realizar o primeiro milagre pós-ascensão de Jesus e proferir o primeiro sermão que trouxe muitos convertidos ao cristianismo no dia de Pentecostes. Pedro também foi pioneiro na abertura da igreja aos gentios, batizando o centurião romano Cornélio e seus familiares. Pedro viajou para Roma, a capital do Império Romano, como um líder missionário para pregar o Evangelho. A igreja primitiva considerava Roma um campo crucial para a evangelização, dado a sua importância política e cultural como centro do mundo conhecido na época. Em Roma, Pedro continuou seu ministério, enfrentando a crescente perseguição aos cristãos. Segundo a tradição cristã, Pedro encontrou seu martírio em Roma durante a perseguição dos cristãos sob o imperador Nero, que governou de 54 a 68 d.C. As perseguições se intensificaram após o grande incêndio de Roma em 64, pelo qual Nero tentou culpar a comunidade cristã da cidade. Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo por sua própria escolha, pois ele teria dito que não era digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus Cristo, seu Senhor. Acredita-se que o local de sua crucificação tenha sido na colina do Vaticano, onde hoje se encontra a Basílica de São Pedro. Supostamente, ele teria sido enterrado nas proximidades no que hoje é o Vaticano, e muitos acreditam que sua tumba está sob o altar principal da Basílica. Paulo de Tarso, conhecido como Apóstolo Paulo, foi um dos mais influentes missionários do cristianismo primitivo. Antes de se converter ao cristianismo, Paulo auxiliava na perseguição aos cristãos, mas após uma visão de Jesus quando ele viajava para Damasco, Paulo teve uma experiência que mudou sua vida e ele abraçou a fé cristã. Ele começou uma série de viagens missionárias que o levaram por todo o Mediterrâneo, estabelecendo comunidades cristãs e escrevendo cartas que se tornariam parte do Novo Testamento. Paulo de Tarso teve uma atuação notável na Grécia, região central para a difusão do cristianismo primitivo. Ele visitou várias cidades importantes como Filipos, Tessalônica, Atenas e Corinto, lugares onde fundou comunidades cristãs. Em Atenas, no famoso discurso no Areópago, Paulo procurou conectar a mensagem do cristianismo com o contexto cultural e filosófico grego, citando até poetas locais para comunicar a universalidade do Evangelho. Em Corinto, ele passou 18 meses ensinando e consolidando a comunidade cristã, um reflexo de seu compromisso em estabelecer a igreja. A prisão de Paulo, segundo o relato bíblico nos Atos dos Apóstolos, ocorreu inicialmente em Jerusalém, onde foi acusado por judeus de profanar o templo. A sua cidadania romana salvou-o de uma punição imediata, mas ele foi mantido em custódia por um tempo antes de apelar ao imperador e ser enviado a Roma. Embora os detalhes exatos de sua execução não estejam registrados na Bíblia, a tradição afirma que Paulo, depois de passar algum tempo em prisão domiciliar, foi finalmente sentenciado à pena de morte durante a perseguição do imperador Nero aos cristãos. Como cidadão romano, a Paulo teria sido concedida uma forma de execução considerada mais honrosa do que a crucificação, que era reservada para escravos e não cidadãos. Acredita-se que Paulo foi decapitado com uma espada. A morte de Paulo representou o ápice de uma vida dedicada a difundir a mensagem de Cristo e a estabelecer a igreja entre os gentios. As epístolas de Paulo formam uma parte substancial do Novo Testamento e são essenciais para entender a teologia cristã, a prática eclesiástica e a expansão do cristianismo na era apostólica. O martírio de Paulo, juntamente com o de Pedro,
É comemorado em 29 de junho pela Igreja Católica, considerando-os como as colinas que sustentaram a Igreja em seu nascedouro. São Sebastião é um dos santos mais adorados e respeitados da fé cristã. Ele nasceu em Narbonne, na atual França, por volta do final do século III d.C., embora tenha sido educado em Milão, na Itália, onde teve seu primeiro contato com o cristianismo. Os cristãos desse período eram perseguidos e marginalizados pelo Império Romano. Sebastião sentiu um grande chamado e abraçou a fé cristã. Ele ingressou no exército romano. Sua força física, aliada à sua inteligência aguçada, rapidamente o destacaram entre os recrutas. Sebastião aprendeu a manobrar entre as complexas políticas militares e rapidamente subiu nas fileiras. Em pouco tempo, tornou-se o capitão da Guarda Pretoriana, uma posição de grande prestígio e poder, sob os imperadores Diocleciano e Maximiano. Ele era altamente respeitado tanto por sua habilidade militar quanto por sua dedicação ao dever. Usando sua posição, Sebastião ajudou secretamente muitos cristãos. Ele alertava comunidades sobre possíveis perseguições, ajudava a libertar prisioneiros e, em algumas ocasiões, usava seu próprio dinheiro para ajudar aqueles em necessidade. Ele também introduziu a fé cristã a vários de seus colegas soldados, alguns dos quais foram tocados pela mensagem e aceitaram o batismo. Sebastião preparava-se para os desafios que viriam, sabendo que cedo ou tarde teria que fazer uma escolha que poderia custar-lhe tudo. Um dia, um prisioneiro cristão sob tortura, buscando alívio para sua agonia, mencionou o nome de Sebastião como um de seus protetores. A notícia rapidamente alcançou os ouvidos de um oficial de alta patente que, movido por inveja e desconfiança do rápido avanço de Sebastião, levou a informação diretamente a Diocleciano. O imperador, conhecido por sua aversão aos cristãos, convocou Sebastião ao palácio. Diante do trono imperial, Sebastião foi questionado diretamente sobre sua fé. Ao invés de negar ou tentar se proteger, Sebastião manteve-se firme e confessou abertamente sua devoção ao cristianismo. Diante dessa confissão, Diocleciano sentiu-se traído e ultrajado. Furioso, o imperador ordenou que Sebastião fosse levado a um campo aberto e amarrado a um poste. Ele seria executado como um exemplo para todos. A fé cristã não seria tolerada dentro das altas fileiras do exército romano. Arqueiros foram convocados e Sebastião foi perfurado por uma chuva de flechas. Deixado para morrer, seu corpo ensanguentado era uma visão dolorosa sob o sol escaldante. No entanto, à medida que a noite caía, algo milagroso aconteceu. Uma mulher cristã chamada Irene, que tinha vindo para recuperar o corpo de Sebastião e dar-lhe um enterro digno, encontrou-o ainda respirando. Com a ajuda de outros, ela cuidadosamente o levou para sua casa e cuidou de suas numerosas feridas. Durante semanas, Sebastião lutou entre a vida e a morte, mas sua resiliência e fé, junto com os cuidados amorosos de Irene, permitiram-lhe recuperar-se. Ao invés de fugir ou se esconder após sua recuperação, Sebastião, movido por uma coragem indomável, decidiu enfrentar Diocleciano novamente. Ele apareceu diante do imperador, repreendendo-o por suas crueldades contra os cristãos. Esta audaciosa reaparição apenas inflamou ainda mais a raiva de Diocleciano. Desta vez, ele ordenou que Sebastião fosse espancado até a morte nas escadarias do palácio. Após sua execução, seu corpo foi lançado no rio Tibre para ser esquecido. No entanto, mais uma vez, os cristãos recuperaram seu corpo e o enterraram nas catacumbas de Roma, honrando-o como um mártir que havia sacrificado tudo por sua fé. São Sebastião é considerado o padroeiro dos atletas, dos arqueiros e dos soldados. Em muitas culturas, ele também é invocado contra pestes e epidemias, devido à crença de que sua intercessão pode proteger contra doenças. No Brasil, São Sebastião é particularmente reverenciado e é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Ao longo dos séculos, sua história tem sido fonte de inspiração para muitos, e a sua imagem continua a ser uma das mais reconhecíveis na iconografia cristã.
Inácio de Antioquia, também conhecido como Santo Inácio, foi um dos padres apostólicos do cristianismo primitivo. Ele era um dos líderes cristãos que viveram no fim do primeiro século e no começo do segundo, e que tiveram contato direto com os apóstolos de Jesus. Ele foi o bispo de Antioquia, posição eclesiástica que havia pertencido a São Pedro e discípulo de João Evangelista. Inácio viveu durante um período muito conturbado da história da Igreja primitiva, quando os cristãos eram frequentemente perseguidos pelo Império Romano. Acredita-se que ele nasceu por volta do ano 35 e morreu por volta do ano 107 d.C. Ele foi preso provavelmente durante o reinado do imperador Trajano e foi enviado a Roma para ser executado. Durante sua viagem, ele escreveu várias epístolas importantes, que são algumas das primeiras peças-chave da literatura cristã após o Novo Testamento. Essas cartas foram enviadas às comunidades cristãs. Os romanos condenaram o bispo da Antioquia às bestas, que significa que ele foi sentenciado a ser devorado vivo por animais selvagens. Tal pena tinha como objetivo divertir a plebe romana e dissuadir a população a se converterem ao cristianismo. A história de seu martírio de Santo Inácio é realmente impressionante. Inácio teria acolhido seu destino de forma heróica, vendo o martírio como um meio de unir-se completamente a Cristo. Sua morte foi vista como um testemunho poderoso de sua fé e um encorajamento para outras comunidades cristãs que estavam enfrentando perseguições. Inácio de Antioquia é venerado como santo tanto pela Igreja Católica como pelas igrejas ortodoxas, e sua festa litúrgica é celebrada no dia 17 de outubro pela Igreja Católica e no dia 20 de dezembro pelas igrejas ortodoxas. Santo André, também conhecido como André, o apóstolo, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e irmão de São Pedro. Acredita-se que após a morte e ressurreição de Jesus, Santo André partiu para pregar o cristianismo em várias partes do leste da Europa e da Ásia Menor, incluindo partes da Grécia e da atual Turquia. O local mais notável de seu ministério foi a cidade de Patras, na Grécia. Patras era uma cidade importante naquela época como um centro de comércio. Quando Santo André chegou lá, ele se deparou com uma população que adorava deuses pagãos e estava fortemente enraizada nas tradições e práticas religiosas greco-romanas. Segundo a tradição, a pregação de Santo André teve um impacto significativo em Patras. Ele conseguiu converter muitos moradores locais ao cristianismo, incluindo Maximila, que é dita ser a esposa do governador romano Egeu, e também de Estratocles, o irmão do governador. Essas conversões são consideradas milagrosas e demonstrativas do poder da mensagem e dos ensinamentos de Cristo. A conversão de pessoas próximas ao governador pode ter sido um dos principais motivos que levaram à sua prisão e subsequente martírio. O governador, irritado com a perda de influência e a subversão das tradições religiosas locais, teria ordenado a prisão de André. Ao se recusar a renunciar à sua fé e parar de pregar, André foi condenado à morte por crucificação. Ele foi submetido à crucificação, mas, segundo a tradição, não era uma cruz típica, mas em uma cruz em forma de X, que ficou conhecida como Cruz de Santo André. Disse que ele escolheu essa forma de crucificação porque, assim como aconteceu com seu irmão, ele se considerava indigno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. Enquanto estava na cruz, Santo André continuou a pregar para aqueles que vieram vê-lo. De acordo com as narrativas, ele permaneceu pendurado na cruz por 2 dias antes de morrer. A cruz, em forma de X, tornou-se um símbolo importante do cristianismo, e em particular na Igreja Ortodoxa, onde Santo André é muito reverenciado. O martírio de Santo André é um exemplo de fé e determinação inabaláveis, e sua história continua a inspirar muitos cristãos ao redor do mundo. Ele é considerado o padroeiro da Escócia, Rússia, Ucrânia e Grécia.
Estevão é reconhecido como o primeiro mártir do cristianismo. A história do seu martírio é detalhada nos Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Estevão servia como um dos 7 diáconos escolhidos pela comunidade cristã primitiva em Jerusalém para ajudar na distribuição de alimentos e na assistência aos pobres e viúvas, garantindo que a pregação dos apóstolos não fosse negligenciada. Estevão era conhecido por sua eloquência e poder nos discursos, além de realizar milagres e sinais entre o povo. No entanto, a sua pregação provocativa e sua crítica direta aos líderes judaicos por não reconhecerem Jesus como o Messias anunciado levaram a acusações de blasfêmia. Ele foi levado perante o Sinédrio, o Conselho Supremo Judeu, onde, em vez de se defender das acusações, proferiu um discurso audacioso, repassando a história de Israel e acusando os líderes judeus de resistirem ao Espírito Santo e de traírem e matarem os profetas que tinham anunciado a vinda de Jesus. Ao final do seu discurso, Estevão teve uma visão de Jesus em pé, à direita de Deus, e a compartilhou com o conselho. Isso foi considerado o último insulto e provocou a fúria dos líderes. Sem um julgamento formal romano, Estevão foi arrastado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Durante o apedrejamento, ele pediu a Deus que recebesse o seu espírito, e, seguindo o exemplo de Jesus na cruz, pediu que os pecados de seus atacantes lhes fossem perdoados. O martírio de Estevão teve um profundo impacto na igreja primitiva. Além de provocar uma onda de perseguição que dispersou muitos cristãos para fora de Jerusalém, que paradoxalmente ajudou na difusão do cristianismo, ele é lembrado por sua fé inabalável e seu perdão final, mesmo diante da morte. Você conhece a história de São Jorge? Um dos santos mais populares do mundo. Ele é o padroeiro de centenas de cidades ao redor do globo e certamente um dos santos mais queridos entre os fiéis da Igreja Católica e Ortodoxa. Ele é frequentemente retratado montado em um cavalo branco e vestido como um soldado romano perfurando o dragão com uma lança. São Jorge é uma figura emblemática da luta do bem contra o mal, simbolizando coragem, fé e proteção contra adversidades. No vídeo de hoje, vamos conhecer mais sobre a fantástica história deste santo querido por milhões de pessoas ao redor do mundo. Nascido na Capadócia, na Turquia, sua história é envolta em lendas e mistérios. Filho de pais cristãos da nobreza grega, Jorge foi criado em um lar profundamente devoto, moldando sua fé e caráter desde sua infância. Jorge enfrentou a perda de seu pai, que era um oficial das legiões romanas, quando ele tinha 14 anos, um evento que marcou profundamente sua vida. Por isso, ele se mudou com sua mãe para a Palestina, onde seus vínculos com a fé cristã se aprofundaram. Esta fase de sua vida foi marcada pela solidão e pela busca de um propósito maior, guiado por sua herança religiosa. Aos 17 anos, seguindo os passos de seu pai, Jorge ingressou no exército romano. Sua carreira militar começou na cidade imperial de Nicomédia, na Turquia Oriental. Lá, ele demonstrou bravura e honradez, atributos que rapidamente o destacaram entre seus pares. A habilidade e lealdade de Jorge não passaram despercebidas. Ele foi promovido a tribuno, alcançando a prestigiosa posição de guarda imperial do imperador Diocleciano. Essa promoção não foi apenas um reconhecimento de sua competência militar, mas também mostrava a confiança que o poderoso imperador romano tinha nele. Mas o imperador romano ainda cultuava os antigos deuses romanos, e após uma consulta ao oráculo, Diocleciano deu início a uma vasta campanha de perseguição aos cristãos, destruindo igrejas e prendendo sacerdotes. A lealdade de Jorge foi posta à prova quando, em meio às campanhas de perseguição contra os cristãos, Jorge, firme em sua fé, confrontou o imperador, rejeitando as leis anticristãs e declarando-se abertamente cristão. Este ato de bravura e fé levou à sua prisão. Este momento decisivo definiu o restante de sua vida. Após seu corajoso desafio a Diocleciano, São Jorge foi preso e sujeito às torturas inimagináveis. As histórias narram que ele foi forçado a engolir venenos, seu corpo foi esmagado entre duas rodas cravejadas com pontas de metal e outras torturas de crueldade inimagináveis.
Mas, milagrosamente, nenhuma dessas atrocidades tirou sua vida, pois ele era protegido pelo próprio Criador. A cada noite, conta-se que Jesus vinha curar suas feridas, reforçando sua fé e resiliência. Mesmo diante da morte iminente, Jorge manteve-se firme em sua crença, rejeitando todas as tentativas de Diocleciano de fazê-lo renunciar à sua fé, inclusive ofertas de perdão total e de presentes como terras, dinheiro e escravos. Diocleciano, vendo a inabalável fé de Jorge, decidiu por sua execução. No dia 23 de abril de 303, Jorge foi decapitado nas muralhas da cidade de Nicomédia. Sua morte não só marcou o fim de uma vida de devoção e coragem, mas também o início de um legado que perduraria por séculos. Jorge se tornou um símbolo de resistência cristã, inspirando inúmeras pessoas com sua coragem e generosidade, mesmo diante do sofrimento extremo. A famosa lenda que conta como São Jorge enfrentou o dragão surgiu apenas no século XII, muito tempo depois de sua morte. Em tempos de grande desespero, uma cidade distante sofria sob a sombra de um terrível dragão. As chamas de sua fúria queimavam o céu e seu hálito era uma nuvem de morte. Para acalmar sua ira, sacrifícios humanos eram oferecidos diariamente para tentar aplacar a fúria da besta. A tristeza e a desesperança envolviam a cidade, enquanto uma jovem após outra era entregue a um triste destino. O próprio rei teve que enviar sua filha como sacrifício, quando chegou a notícia de que um nobre cavaleiro romano havia chegado na cidade. Este era São Jorge, cuja bravura era tão vasta quanto os mares. Montado em seu cavalo branco, ele proferiu que as forças do mal não mais retirariam a vida de donzelas inocentes naquele lugar. Ao encontrar o dragão, uma batalha épica se desenrolou. A lança de São Jorge brilhava sob o sol, e sua armadura reluzia como uma estrela cadente enquanto o santo guerreiro se dirigia ao encontro da escuridão e das trevas que acompanhavam o monstro. A fera soltou um grito que partiu os céus quando São Jorge feriu o dragão, que caiu no chão e se contorcia em agonia. Após resgatar a princesa, ele amarrou o dragão derrotado, levando-o de volta à cidade, não como um monstro aterrorizante, mas como um troféu de sua coragem. Diante dos cidadãos maravilhados e agradecidos, São Jorge ofereceu-lhes não apenas a salvação física, mas também espiritual, pregando a fé cristã. A lenda conta que muitos se converteram naquele dia, tocados pelo ato heróico e pelas palavras de São Jorge. Após derrotar o dragão, São Jorge recusou qualquer recompensa, demonstrando sua humildade e generosidade. Ele doou tudo o que lhe foi oferecido aos pobres, reforçando seu compromisso com os valores cristãos de caridade e desapego material. A história de São Jorge e o dragão se tornou um símbolo de coragem, fé e a vitória do bem sobre o mal, ecoando através dos séculos, inspirando gerações em busca de heróis e milagres. São Jorge é considerado o padroeiro da Inglaterra e sua cruz é refletida na bandeira desta nação. Durante a famosa Batalha de Agincourt em 1425, em que o exército inglês enfrentou a poderosa cavalaria francesa, ambos os exércitos afirmam ter tido a visão de São Jorge durante a batalha. Obviamente, se ele realmente apareceu, foi para auxiliar os ingleses que, mesmo em inferioridade numérica, conseguiram humilhar os franceses. Entre 306 e 337 d.C., uma igreja foi construída em Lida, dedicada a São Jorge. Esta igreja foi destruída e reconstruída várias vezes ao longo dos séculos. Tradicionalmente, as igrejas dedicadas a santos ou mártires eram erguidas sobre seus túmulos. Embora muitas igrejas pelo mundo reivindiquem possuir relíquias de São Jorge, a igreja de São Jorge na Lida é considerada seu local de descanso final. Uma lenda conta que uma fonte milagrosa surgiu junto à igreja, cujas águas tinham o poder de curar os enfermos. Esta fonte tornou-se um símbolo da contínua presença e influência de São Jorge. Em 496 d.C., o Papa Gelácio declarou Jorge como santo, reconhecendo sua coragem em desafiar as leis do imperador e seu martírio pela fé. Assim, o dia de São Jorge passou a ser celebrado em 23 de abril, dia de sua morte. São Jorge transcendeu sua própria era, tornando-se uma figura icônica em diversas culturas e religiões. Ao longo dos séculos, sua história foi contada e recontada, cada versão refletindo os valores e crenças da época e do lugar. Ele se tornou o patrono de vários países e culturas, simbolizando coragem, fé e proteção contra o mal. A imagem de São Jorge lutando contra o dragão tornou-se um poderoso símbolo da luta do bem contra o mal, inspirando gerações. Sua história continua a ser celebrada e venerada, e seu espírito é invocado em momentos de adversidade e desafio.